Ok, agora com o microfone conectado. Eu realmente gravei quase 5 minutos de vídeo sem estar com o microfone ligado. E, enfim, esse vídeo tem que ter menos de 10 minutos, porque se eu não gravar isso agora, eu não vou gravar nunca. Eu fui assistir hoje, né, no caso, algumas horas atrás, a nova prequela de Alien, chamada Alien Romulus, dirigida pelo Fede Alvarez, que é feita... Nem cumprimentei, né? Boa noite, gente. É feita pelo Fede Alvarez, que dirigiu alguns filmes de horror, como O Homem nas Trevas e a mais recente, o reboot da Morte do Demônio, Evil Dead. É um diretor que nunca me disse nada, entendeu? Eu gosto de algumas estéticas do que ele trabalha, mas ele faz um massa velho pro adolescente dessa época, que mistura um pouquinho daquele placebo dos anos 80 e, sinceramente, para mim isso é um câncer. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, cara, até para um filme que não me ofendeu, eu falo isso porque eu lembro de ter... A última vez que eu fui no cinema ver Alien, eu fui ver Alien Covenant. Eu saí daquele cinema de madrugada com um cansaço desgraçado, porque é uma franquia que eu amo, mas eu amo sabendo que aquilo ali só funciona até o segundo filme. Para mim, Alien acaba no segundo filme. Ele existe em outras mídias, em games, que eu não sou gamer, mas eu sei que existe, na antiga Dark Horse. Porém, no cinema aquilo ali nunca rendeu de novo, banalizou. Então, cara, como que eu posso falar bem de algo que vai para todos os lados e ao mesmo tempo não vai para lugar nenhum? O filme se passa entre o primeiro filme e o segundo e conta a história de mineradores, o que até aí é um ponto que eu posso defender. Ele tem uma identidade até a metade do caminho. Ele conta a história de filhos de mineradores, porque Alien se passa num futuro onde não há colonização de planetas ainda, mas há a exploração de minérios. E as pessoas trabalham em uma analogia assim, quase como se fosse o comércio de óleo de baleia, passando anos fora de casa, embarcados, só que ali a anos-luz de distância. Ali filhos de empregados qual era a empresa da franquia clássica que tenta explorar o conteúdo dos alienígenas, é o Weyland e o Tunney. Aqueles filhos órfãos acabam não voltando para a Terra e eles têm o seu próprio núcleo. É talvez a única desculpa para eu entender por que esse núcleo é tão unidimensional, porque é feito por adolescentes, e pior, para adolescentes de agora. O adolescente de agora ele é muito imediato, ele é unidimensional e ele é esquecível. Infelizmente é a verdade. Tudo que é feito para comunicar ao jovem da sua época carrega a objetividade da, da arte de sua época. E hoje é tudo muito compacto, é tudo muito redundante e é tudo muito esquecível. Eu só perdoo porque a tripulação da franquia Alien anterior a essa foi a de Covenant, que eu considero a mais imbecil que eu já vi, que veio da mão do criador da franquia, que foi o Ridley Scott. Que bom que aquilo não foi para lugar nenhum. Então, o que eu posso dizer que o Fede Alvarez faz de interessante aqui? Ele dá um rumo para a franquia independente até a metade do caminho, até a página 2, para ser exato, e conta a história desses jovens querendo voltar para a Terra, tentando pegar uma nave que está no espaço. E aí ele se linka entre o hiato de Alien 1 e Aliens o Resgate. Alien o Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate. Então ele começa a ter as conexões. O que eu gosto no filme? Ele tem um uso estético. Acho, inclusive, que o Fede Alvarez é um grande técnico, que foi confundido com o autor. E ele faz um uso de estéticas não usadas antes, como o que tem, na verdade, no filme clássico, mas não se aborda com aquela propriedade, o silêncio do espaço. Ele trabalha muito bem a sensação de desolação, e algumas sequências de ação desse filme são muito memoráveis. É um filme que tem identidade cenográfica, que também tinha se perdido por causa de Prometheus. Todos os filmes do Alien tinham isso, menos os dois últimos, Prometheus e muito menos o Covenant, que é o mais esquecível. Então nisso, na parte técnica, eu defendo esse filme muito bem como um avanço. Ele sobrevive a sua assistida por essa atmosfera. Não é um filme que tem bons personagens,
Acho, inclusive, que é o filme que tem o androide mais retardado da franquia. Tem um dilema ali que nunca soa profundo como ele tenta ser. E olha que para quem veio do Fassbender lá tocando flauta em Covenant, isso é um feito. Mas nem todo mundo atua bem com o Fassbender. Então, sim, tem umas boas sequências de ação e de terror corporal que até aí é onde eu posso defender. Como uma prequela, como um derivado, eu chego a dizer que esse filme ele consegue ficar abaixo do Predador a Caçada, por uma diferença essencial. Ambos são roteiros medianos, ambos até flertam com a autorreferência, porque o fãzinho que ela fica batendo palma pra easter egg, easter egg. Só que o Predador a Caçada tem uma direção do Dan Trachtenberg, que é um roteiro fraco, mas tem uma boa direção. Esse cara dirigiu um dos melhores filmes de ficção científica com horror recente, já tem quase 10 anos, né? 8, que é Rua Cloverfield 10. E eu também acho o único filme do universo Cloverfield que eu chego a gostar é Rua Cloverfield 10. E o Predador versus Tiger Lily, contra a índiazinha lá, do Peter Pan, passa por causa da direção dele. É grande coisa? Não é. Mas também não me ofende. Agora, vamos direto ao ponto aqui. Já chegou a 6 minutos, vamos para onde tem que doer. Cara, esse filme é facilmente o despertar da força da franquia Alien. Por que eu falo isso? Porque eu desprezo esse filme da franquia Star Wars, com a diferença que, diferente desse, eu não esperava nada de Alien Romulus, porque a franquia já está morta. Eu lembro do desgosto que eu tive vendo o Despertar da Força, porque aquela merda demorou pelo menos 3 anos para sair, e saiu algo totalmente covarde, um repeteco de tudo que eu já vi na franquia, entendeu? Só que aqui não, aqui eu não tinha como me ofender mais, então passou. Porém, porra, minha expectativa era baixa, mas precisava ser tão covarde? Vamos começar então com os problemas. Gosto da vinculação que ele tem com o primeiro filme. Aqui vai spoiler. Se você não gostou, não gostei do filme mesmo assim, passável, porém não veria de novo. Valeu? Encerra o vídeo aqui se você não quer spoiler. Cacete. Ele linka com o final do primeiro filme. No caso, durante essa passagem toda, provavelmente a Ripley, da Sigourney Weaver, que por sinal foi uma protagonista que nunca foi superada, ela está hibernando, e vai ficar hibernando ainda por umas décadas. Então ele linka com o alien que foi perdido, que foi morto por ela no final de O Oitavo Passageiro. Até aí, muito interessante. Porém, não bastava isso. Ele precisava ter a covardia, essa imbecificação da Hollywood atual de usar essa maldição da inteligência artificial, essa praga, para colocar uma referência direta ao androide Ash, feito pelo Ian Holm no primeiro filme. Todo filme do Alien tem um desses androides, né, quase que perfeitos, que sangram mingau. E não só a nave que capturou o Alien do primeiro filme linka diretamente com a história de O Oitavo Passageiro, como o androide, que mesmo tendo outro nome aqui, é uma réplica do androide do primeiro filme, feito pelo Ian Holm. E é feito com um CGI que em alguns momentos, caraca, parece que... Eu não sei qual é o problema daquela proporção quando ele aparece no início do filme. Tem hora que a cara dele é maior aqui, tem hora que ela é maior aqui. E é um desconforto. Enquanto ele estava no escuro, você até tenta ignorar, né? Pô, uma referência e tal. Mas o pessoal não entende. Tudo tem que ser redundante. Se ele só aparecesse na penumbra, você já via pelo nariz dele ali que ele era o Ash. Ou era uma réplica do Ash. Mas não, eles tiveram que imitar e botar ele em... Gato, você vai derrubar a minha câmera. Só um momento. Tive que brigar com meu gato, gente. Minha gata, na verdade. Mas enfim, mostra a cara dele ali, o Ian Holm. Cara, puta que pariu. Como que essa prostituição de cadáver é deletéria pra arte, cara? Porque... Vou te dar um exemplo. De novo, Rogue One, Star Wars.
quando o General Tarkin aparece, e eu gosto de falar isso várias vezes, aquela homenagem ao Peter Cushing, que foi o vilão do primeiro filme de Star Wars, quando ele aparece na penumbra de costas, com aquela feição vampiresca do Peter Cushing, eu já achava que aquilo ali era uma homenagem, e tanto se parasse ali, porque você vê ele refletido na parede, na tela, no vidro da nave. Ok, mas aí ele se vira, e quando ele se vira, você vê aquela captura de movimento em cima de um ator, e você vê aquela cara com os olhos mortos, assim, falando, entendeu? E, porra, aquilo vai para um vale de estranheza. Ainda que um dia isso fique perfeito, não precisa. O povo não precisa ter aquilo esfregado na cara. Essa geração atual talvez precise. Mas se não tiver, é melhor. A sugestão funciona melhor. Hollywood não aprendeu isso. O mundo não aprendeu isso. A tendência disso é piorar. Tem aquele comercial ridículo com Elis Regina de inteligência artificial. Cara, isso é tão nojento. E, porra, é um erro, porque, vamos assim, tanto a participação do Peter Cushing em Rogue One é superior à dele em Uma Nova Esperança, quanto a participação do Ash, do Ian Holm nesse filme, é quase do nível de importância e até mais elaborada do que a dele no próprio filme original, que tem sua proporção pensada. Aqui, em Romulus, ele é maior porque o filme é menor. Só que esse cara morreu, esse ator morreu. Esse personagem não existe. Eu não preciso daquilo. Qual era a dificuldade de só deixar uma penumbra ali, uma silhueta? Não, tem que rodar e linkar aquilo ali, mas não para por aí. Tirando uma outra sequência boa em Gravidade Zero, esse filme comete um erro de não querer ser razoável. Ele seria um excelente filme ok. Sabe, que aquilo lá dá pra ver, se passar na TV, não me ofendeu. Seria um Han Solo. Eu sei que muita gente odeia, mas eu acho tão medíocre que não me ofende. E não, cara, ele é tão inseguro de si que ele não se contenta em linkar com o primeiro filme, como ele faz uma referência que é, vou usar um termo já que comunica com a geração atual, um cringe. Cringe é só vergonha alheia com linguagem de chã. Mas do pior sentido do filme mais massa velho da franquia, que é Aliens o Resgate, que é excelente. Caraca, cara, a cena que usa uma frase de efeito de Aliens o Resgate foi o suficiente para eu não gostar da experiência como um todo. Eu falo assim, infelizmente é só isso. Não tem como salvar depois daqui. Mas, quando eu penso que não tem como, eu vejo que Hollywood desaprendeu a contar uma história, porque esse filme tem 1h50 e ele não sabe a hora de terminar. A gente está começando a sair dessa febre amaldiçoada de filmes de mais de 2h20, 2h40 para tudo, para Mad Max, para filme da DC, da Marvel. E lá vem o gato de novo. Baguera, não derruba minha câmera. Sai. Jogar água no gato, gente. Tá. E, bom, voltando. O filme tem um mérito muito grande de linkar com um dos capítulos mais inglórios da franquia, que é Prometheus, e tirar um bom proveito daquilo ali. Ele pega o esterco que é Prometheus e ressignifica aquela história. Então até aí ele ainda consegue ter um potencial de identidade. Mas ele não consegue parar ali. Ele tem que ter um pé em Alien, o Oitavo Passageiro, ele tem que ter um pé em Alien Covenant, ele tem que ter um pé em Aliens o Resgate, em Alien 3 e em Alien a Ressurreição. Alguns desses filmes que eu falei são dos piores da ficção científica em geral, tirando os 2 primeiros Aliens. Ele consegue tirar uma coisa muito boa de Prometheus, ele consegue ser podre referenciando Aliens o Resgate, e ele consegue a proeza de ter sido aprovado uma referência, no final, a Aliens Ressurreição. Aliens Resurrection, que é o filme mais sem noção da franquia. Quem que pegou aquilo ali e falou, passa. Porque, o filme já estava redondo, já tinha acabado, seu suspense, ele termina,
tal qual o original, porque a covardia não deixa ir longe, mas não, ele achou realmente que ele indo além, ele ia melhorar. Nossa, já tem 15 minutos. Enfim, cara, eles conseguem meter de novo o paradoxo do alien híbrido, vinculando uma mistura do alien híbrido de Aliens, a Ressurreição com o engenheiro de Prometheus, cria uma sequência de ação final de tensão imperdoável, entendeu? Imperdoável, que transforma toda aquela experiência razoável, até 1h40, em um tiro na água. Entendeu? Porque, porra, eu não entendi, cara. Que é uma vela para Deus e outra pro diabo. Quem é fã de Aliens a Ressurreição? Eu até entendo ter alguém que gosta de Prometheus, ela tinha potencial, Alien Covenant não. Não é à toa que engavetaram o final da trilogia. Mas eu não quero saber para onde aqueles jovens vão. Aquele morre não morre que rola no final não me interessa. Pelo contrário, atrapalhou o filme de acabar ok. E já que o cara só sabe ser um diretor de um sentimento só, que é a tensão, ele não sabe trabalhar uma heroína, ele não sabe trabalhar... O conceito do androide é uma subtrama que poderia ser boa, mas falta um talento ali de contar uma boa história. Já que ele só sabe trabalhar a tensão pela tensão, quer fazer um filme slasher com Alien, terminasse com 1h30. Mas não, o cara quis fazer um horror corporal com a porra do Aliens a Ressurreição. Cara, que merda. Aqui eu já tô desabafando mesmo, porque é difícil gostar. Então, pelo excesso, pela quantidade de absurdo, eu acabo colocando ele abaixo do Predador a Caçada. E por uma direção limitada também. Não sei, não me importa se não vai ter sequência, não acho que precise de uma sequência, até porque não tem pra onde ir. Entendeu? É o pior filme da franquia? Claro que não, mas isso só porque a franquia já desceu muito. Muito mesmo. Passa. Entendeu? Passa e... Porra, me lembrei, cara, assistindo aquele... O Jurassic World, o segundo, em que tem o dinossauro slasher lá na chuva, farejando eles no teto, caindo mó temporal, o Velociraptor Michael Myers. Esse filme me lembra isso, cara, um excesso de elementos que não são dali, que tentam criar uma história diferente, só que para no mesmo lugar e ao mesmo tempo não se sustenta. Fora outras coisas também que o filme sacrifica para criar uma situação de terror. Tipo, porra, a gente sabe o tempo, baseado nos outros filmes, para aquele bicho, facehugger, fecundar o hospedeiro, para aquilo se gerar, leva pelo menos um dia. E ali, em coisa de minutos, tudo começa a acontecer. E, caraca, cara, é isso que... Sério, a geração atual, eles acham que vocês são burros. E talvez eles estejam certos. Eles pensam assim, eles não vão linkar e não vão ver essa incongruência gritante com os filmes originais, que são populares até hoje. Faz um miojo, o Alien é um miojo, pulou na cara de um, saiu dali, 3 minutos já tá pulando do peito. E é isso. Aí, caraca, é um show de referências vazias. Com uma ou outra cena de ação criativa demais. Visualmente um filme belo. Eu acho que é a ficção científica comercial no espaço mais bela que eu já vi em muito tempo. E olha que a gente passou por 3 Star Wars ridículos, passou por Guerra Infinita, que eu não acho visualmente feio, mas não é ousado. E esse aqui é o melhor pra mim até então, visualmente. Mas para por aí, mano. Para por aí. Vale a assistida porque é uma franquia obrigatória. Infelizmente, enquanto eu estiver vivo, eu vou assistir pelo menos uma vez cada filme que sair dessa franquia. Mas já deu, mano. Eu encerro por aqui. Tá chegando a 20 minutos, é o dobro do que era pra ter. E é isso. Quem quer algo, veja os 2 primeiros filmes. Eu tava até, lendo esse universo expandido aqui que eu ganhei da minha mãe. E eu estava até me entretendo, que eu estava querendo desopilar, que eu li A Ilha de Aldous Huxley recentemente, e é uma leitura densa, então eu tento desopilar, mas eu estou saturado, eu vou dar uma interrompida nisso aqui. Vou ler isso aqui intermitentemente com outro livro, coisa que eu não faço. E é isso, gente. Mas se vocês querem ver bons filmes do Alien, fiquem nos 2 primeiros.
que tá muito bom. No mais, é um bom filme para levar aí a companhia e curtir uma vez e não pensar em nada. Maldita seja essa reconstituição de atores mortos aí que estão fazendo. Um abraço.